Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar a respeito de psicopatas. Como muitos de vocês veem aí na mídia, tá na moda aí essas semanas, últimas semanas aí na Netflix, o seriado do assassino de Milwaukee, que é o Jeff Dahmer. Então, para embasar um pouco do que a gente está falando, vou estar usando aqui o livro Mindhunter, que também é uma série da Netflix. Tá bem mais assim, porque a gente sabe que o livro ele é mais realista, né? Porque o seriado da Netflix é muito bom, apesar de ele fantasiar algumas coisas dos protagonistas lá e tal, mas em termos dos casos, das entrevistas, ele é muito fiel, é bem parecido, é bem real com aquilo que se passa aqui no livro. O livro já é um relato real de tudo que aconteceu, né? Dos casos, dos assassinos em série e tal. E voltando assim a falar mais da questão do Dahmer. O psicopata, né, tem duas linhas de pensamento, né? Ou ele nasce com algum desvio na personalidade dele, ou esse desvio é gerado quimicamente, como alguns supõem que seja o caso do Dahmer, né? Por causa do uso intensivo de medicamentos que a mãe dele fazia, né? A mãe dele parecia que já tinha algum certo distúrbio, né? Ela tinha algum distúrbio ali. Então ela fazia uso de medicamentos que afetavam o feto, de alguma forma afetavam o feto. Isso daí é comprovado. E a outra linha de pensamento é que, se é discutido, inclusive aqui no livro, que os psicopatas eles são formados, eles são socialmente formados. Claro que pode ter um desvio, assim como todas as pessoas existem às vezes desvios, falhas de caráter, né? Falhas de caráter, alguns erros no ego, e só que esses erros eles são intensificados por via social, por via de desenvolvimento. Então, se a gente for pegar o perfil assim da maioria dos psicopatas, o que se vê é que no histórico dele de infância, o que ocorre muito é ou a ausência do pai, ou o pai muito violento, ou o pai, na maioria das vezes, ausente por divórcio, os pais se separam, aí o filho acaba ficando com a mãe. A mãe dominadora, a mãe que projeta no filho a imagem do pai, por causa disso começa a ser muito agressiva com ele, é, ou abusar fisicamente batendo, ou abusar mentalmente, né, culpando ele pelo que aconteceu, culpando sei lá, pela gravidez na juventude, culpando o filho por causa disso. E por causa disso ele vai, em vez dele criar aqueles vínculos que a gente fala lá do complexo de Édipo e tal, ele cria um ódio, né? Ele cria uma aversão com aquilo lá. Então ele é criado no cerne lá da criança e ele vai desenvolvendo fantasias, né, a partir disso. Aí como que se identifica, né, já numa criança, traços de psicopatia? No livro aqui, no início dos estudos deles, o que eles tinham de base que era crianças que maltratam animais, maltrata, mutila, mata, faz qualquer coisa do tipo, afoga, tá? Crianças que fazem isso. Crianças que já passou da idade, já tá tipo uns 10, 12 anos já e continua fazendo xixi na cama, ou seja, porque provavelmente tem alguma disfunção e muitos pesadelos, lembrando que Hitler, quando criança, ele tinha muitos pesadelos, ele era atormentado por pesadelos. Tanto é que foi recomendado pelo próprio Freud, quando foi pedido para ele fazer uma avaliação, pediu para internar o menino para tratar ele, ver o que estava acontecendo, e a família rejeitou isso aí. Talvez, se tivesse seguido o que Freud falava, talvez ele estaria, sei lá, internado no hospício sem fazer mal para a humanidade nenhuma, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E outro é incendiário. A gente sabe que criança gosta de mexer com fogo, mas no caso de incendiário é querer colocar fogo em tudo, coloca fogo no colchão da casa, de repente, coloca fogo em animais.
Então já extrapola aquela curiosidade infantil, né? Seria um incendiário mesmo, né? Então seria esses três pontos. Mas complementando isso daí seria essa questão social de criação, do que aconteceu durante a criação, né, dessa criança. E a gente pode ver assim que no caso do Demer, ele teve os pais por muito tempo, né? Ele teve os pais até 17 anos ali, mais ou menos. Só que a mãe, ela odiava ele, né? Ela projetava o pai nele, né? Achava que ele era a figura representativa do pai. E também ela não gostava aquela curiosidade que ele tinha por dissecação de animais e tal. Porque quando às vezes a criança tem uma curiosidade por saber assim, nossa, que tem dentro do bicho, né? Que é não sei o que. Às vezes é uma curiosidade inocente e às vezes o pai ou a mãe, eles vão incentivar isso na medida de que tipo vai se tornar um médico, vai querer fazer cirurgia, vai se tornar um veterinário, vai querer ajudar os animais. Que talvez tenha sido o caso do pai dele, que ele incentivava essa curiosidade na medida que tipo, olha, isso aí pode virar uma carreira no futuro, pode fazer bem para alguém. O que ele não sabia é que, por causa dos desvios, né, de comportamento do filho dele, ele já estava fantasiando isso daí como uma psicopatia, né? Ele já estava pensando e fantasiando isso de uma forma de agradar esses impulsos que ele tem. E outra coisa muito comum assim que no Mindhunter que ele estabelece, que o Mindhunter é assim, na série ele manteve até acho que o caso de Atlanta, né, do assassino de Atlanta lá, aquele que pegava crianças lá em Atlanta. Acho que termina aí, que daí já foi um caso operante, né, porque até então eles tinham feito só perfis de psicopatas, né, eles entrevistavam os psicopatas para tentar entender o perfil, para traçar o perfil, como que esses caras agem, como que foi a infância desses caras, o que levou eles a fazerem isso, né, o fator que levou eles a cometerem esses crimes. Então, era aí. E daí chegou no caso de Atlanta, eles juntamente com a polícia, estavam tentando traçar, né, um perfil para tentar identificar o assassino, porque estava acontecendo, né? Não foi o caso deles entrevistarem os outros que já estavam presos. Então já estava acontecendo. E a partir daí eles começam a trabalhar com perfis, talvez uma segunda temporada sejam eles trabalhando ativamente com a polícia, que é o que acontece aqui no livro. Eles trabalham ativamente com a polícia, olha, aconteceu já 2 assassinatos aqui, aí tem um negócio de jurisdição lá dos Estados Unidos que tem que ser 2 regiões diferentes para ser acionado, né? Umas burocracias assim. Mas a polícia chama, daí ó, a gente não está conseguindo lidar com esse caso, aí eles vão lá e tentam ajudar a polícia a traçar perfil. E uma das coisas que eles falam aqui é que existem os assassinos organizados e os desorganizados. Os organizados normalmente têm um QI maior, né? É o caso do Kemper, que ele estuda o que ele vai fazer, tudo é metódico, tudo já foi fantasiado, né? Ele sabe depois como coloca a vítima, e do jeito que ele posiciona, né? Então tem tudo isso daí, né? E dos organizados pega, mata, larga de qualquer jeito, e tal. E outra coisa que eles falam assim no livro, é que os psicopatas, né? Qual que é a motivação, né? Tirando aquela parte da infância que é o que leva, mas as motivações mais recorrentes em estupradores e psicopatas é dominação, ele quer ter o controle total da vítima, manipulação, que é aquela fantasia dele manipular a situação até ele conseguir pegar a vítima, ou seja, dando carona, seja oferecendo dinheiro, que é muito comum. No caso lá do assassino de Atlanta, ele oferecia dinheiro para os garotos. No caso até do próprio Demer, ele oferecia dinheiro para tirar fotografias. E o controle da situação. Ele quer se sentir totalmente no controle da situação. Aí tanto é que você pega, tipo, que nem no Fragmentado, que uma das personalidades lá fica meio louca, que é estuprar uma das meninas. Aí outra menina que já tem um pouco mais de consciência fala assim, faça xixi na calça.
Aí a menina fez xixi na calça, aí o cara trava, ele perdeu o controle da situação. Que até então ele tinha dominado tudo ali, né? Elas faziam tudo que ele queria e de repente acontece alguma coisa, é como jogar um balde de água na situação. Inclusive falam-se que para as mulheres, né, tentarem fazer isso caso alguém esteja tentando estuprar elas, falam para elas fazer xixi nas calças, que isso daí dá um choque, ele perde o controle, né? Aquela manipulação dele perde o controle e ele meio que recua. Ou ele, ou ele larga a mão porque ele acha que aquilo lá é nojento e tal. Então, vocês veem que tem esses três tripés, que seria o controle, a manipulação e, por fim, a dominação. E você vê esse modo operante de todos os assassinos em série. E você também vai ver que, no caso, existem crimes que são de fundo sexual, existem crimes que é de ódio, né? Alguns querem despersonalizar a vítima, né? Quer cobrir ela, não quer ficar olhando para ela porque quer despersonalizar, porque é alguma coisa que acontece ali. E o que se tem de literatura é que os psicopatas eles não sentem culpa nenhuma. Mas porque a gente está falando de psicopata, se a gente mexe com psicanálise, com terapia, tá tudo ok. Porque existem casos de traços de psicopatia, a gente não trata psicopatas. Uma, porque o psicopata não vai buscar ajuda em termos terapêuticos. Talvez você pegue um jovem, uma criança que está no estágio disso daí, que aconteceu coisas que podem levar a ele virar um psicopata. Então dá para identificar isso daí através da terapia. Mas os psicopatas já estabelecidos, os caras que matam, os caras que abusam e tal, esse daí eles não vão procurar ajuda, porque eles acham que eles não precisam de ajuda, eles não sentem culpa nenhuma. Quem está errado é o mundo e não eles. Mas na terapia pode haver pacientes que têm traços de psicopatia. Então os terapeutas eles têm que estar bem atentos para isso, porque você pode, no diálogo com o paciente, ativar certos gatilhos ou o tal do fator estressor, né, que faz a pessoa de repente explodir. Então tem que tomar cuidado com isso, tentar lidar com isso, conversar bastante, ver o que gera aquela coisa, porque realmente, infelizmente, tem pessoas com traços de psicopatia. E é engraçado falar que tem profissões que têm maior tendência, né, a ter psicopatas, né, cirurgiões, açougueiros, né, porque já tem talvez aquela pulsão de ferir, aquela pulsão de abrir. Não estou falando que essas profissões são de psicopatas, mas estou falando que a maioria dos psicopatas tendem, né, a gostar desse tipo de profissão. Inclusive o Dahmer, ele era açougueiro, ele gostava daquilo lá porque era aquela pulsão de cortar a carne, de picotar a carne, de moer a carne. Então você vê que aquilo lá era um jeito dele sentir prazer naquilo lá, nessa psicopatia dele que ele tinha. Só que isso daí, essa pulsão, pode dar um bom cirurgião, pode dar um bom açougueiro, contanto que ele se contente com aquilo lá e ele não fantasia além daquilo lá, ou ele não tem o fator estressor. O que é o fator estressor? É alguma coisa que acontece que deixa o psicopata extremamente irritado e faz ele cometer o ato de assassinar. Fatores estressores, por exemplo, que tem aí, inclusive dos casos, não lembro qual deles aqui no Mindhunter, que o cara, a namorada dele largou dele, ele ficou extremamente revoltado com ela, ele já tinha um histórico de crime, já tinha um histórico de um lar despedaçado, né? E já não tinha aceitação da comunidade. De repente a namorada vai lá e larga ele, troca ele para um outro cara. Então ele desconta a raiva esse foi o fator estressante, desconta a raiva numa outra vítima lá, estupra ela e mata ela depois, projetando a namorada nela. No caso do Kemper, a mãe abusava fisicamente dele, batia nele, projetava o pai nele, falava que ele não prestava,
que ele não ia ser nada da vida, então tinha um abuso moral muito grande em cima dele. E quando ele cometia os crimes dele, ele projetava a mãe dele, né? Tanto é que o objetivo final, só que ele não tinha coragem, era matar a mãe dele. E quando ele consegue matar a mãe dele, parece que não perde a razão, ó, porque ainda continua a coisa, mas ele atingiu um objetivo, né? Que seria assassinar a própria mãe. Outro fator assim que é bem interessante é que esses caras aqui, pelo menos a maioria deles, eles gostavam muito do assédio da mídia. Então, quando ficavam sabendo dos assassinatos deles, eles adoravam esse assédio da mídia. E também, por incrível que pareça, como a maioria dos assassinos em série, dos psicopatas são homens, não necessariamente tá ligado ao gene né, a questão do cromossomo Y, já foi feitos estudos que não tem comprovação com isso, inclusive aqueles homens que têm XYY também não tem nada a ver, mas eles gostavam muito do assédio da mídia e também mulheres fãs que escreviam para eles, que adoravam eles, tem a ver com aquela questão de ídolo, né? Os caras, elas vê ele como ídolo, vê como um homem, um homem, sei lá, forte, um homem que briga contra a sociedade. Principalmente nos Estados Unidos a gente vê muito comumente assim essa idolatria por parte do público para criminosos, né? Então você pega lá desde Bonnie e Clyde, até os assassinos em série, eles viram manchete e viram uma espécie de ídolo, né, para algumas pessoas. E essas pessoas têm que parar para pensar que isso daí ou elas têm perversão de alguma maneira, né, ou elas têm alguma falha de caráter para estar idolatrando uns monstros, umas pessoas que cometem esse tipo de coisa. Inclusive aí no caso do Dahmer aí teve até uma infeliz que fez uma tatuagem dele. O que ela quer dizer com isso, né? Ela gosta de assassinos em série, ela gosta de um cara que matou pessoas, né? Ou ela concorda com os atos dele, deferidos principalmente contra a comunidade negra. Será que é isso que ela quis dizer? Então tem que tomar muito cuidado, né? E inclusive a gente vê aqui no Brasil que tem pessoas que idolatram o crime, né? As próprias séries aí, Narcos, Breaking Bad, até uma discrepância, né? Porque daí você vê que é um cara que tinha tudo para dar certo, de repente fica totalmente errado. Talvez ele tinha traços de psicopatia, né? O personagem principal, e daí depois teve um fator estressante que foi o câncer. Daí isso daí desencadeou toda a história do Breaking Bad. Então tem muita coisa aí. E se foi feito um levantamento no Brasil, lá na época do Covas, se eu não me engano, que 30% dos presos de São Paulo eram psicopatas. E esses eram os mandantes, esses que mandavam. A grosso modo, os outros 70% são os que obedecem, né? São os soldados, assim por dizer. E seria muito interessante, né? Mas nunca fizeram isso. Fazer essa separação desses 30%, né? Tirar os cabeças, esses psicopatas mesmo. E os 70% talvez teriam recuperação, assim por dizer. Depende do caso, obviamente. Mas esses caras, eles são os que mandam, eles são os que planejam, eles que montam as operações todas. Então esses caras tinham que ser separados, né? E não ter contato com esses outros presos, né? Mas a gente sabe e que infelizmente não no modo que o nosso estado molda esse sistema carcerário aí, infelizmente não tem como fazer isso. Talvez teria que ter feito uma reforma muito grande, alguma coisa assim para modificar. E é isso, pessoal. Independente de psicopata ou não, as mulheres têm que estar bem atentas, porque uma das coisas que me chamou bem a atenção aqui é que tanto psicopatas, abusadores, ladrões, eles sempre vão estar atentos a oportunidades, são oportunistas. Como que eles pegavam as pessoas, oferecia carona. Então, mulheres já sabem que
Não se deve pegar carona, mas o cara mora ali, no caso do camper. A mãe dele trabalhava no campus universitário. Então ele tinha o selo do campus, ele entrava no campus, saía do campus totalmente. Então, tem selo do campus, você é do campus, tá, não sei o que. Oferecia carona e ia. E levava embora e nunca mais voltava. Vai sair com o carro, tá saindo do trabalho, tá saindo de qualquer lugar que seja, guarde o celular, não fique atento, olha para o lado, olha para trás, veja o que está ao seu redor, porque os bandidos sempre vão procurar oportunidade. Tá andando na rua, anda atento, não fica andando olhando o celular, não fica distraída, tem que estar sempre atenta. Pessoas atentas fogem de situações ruins. Pessoas desatentas são facilmente abordadas por qualquer um desses. Os outros era assim, via que a mulher, a moça estava distraída, o cara chegava, encostava a van, já pulava em cima dela, colocava talvez um cloroforme para ela cheirar, já desmaiava, arrastava para a van, levava embora, nunca mais voltava, tá? Então fiquem atentos, principalmente mulheres, que são a maioria dos alvos aí de psicopatas e bandidos, dadas as circunstâncias, ou talvez porque são realmente os alvos que eles querem. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal mais para Psique Análise. Um abraço, fui!